Abra comigo a palavra do Senhor, Jó, capítulo 42. Jó 42. Essa é a exposição de número 20. Depois dessa, falta mais 4 para nós terminarmos essa série. Então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois havias dito, e eu falarei, eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso, me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Oremos. Senhor Deus, esse texto é muito conhecido e muito amado de todos nós aqui na igreja. Contudo, nem sempre, Senhor Deus, nós temos experimentado isso que Jó experimentou aqui e confessamos a Ti que é desejo do nosso coração te conhecer mais, te amar mais, andar nos Teus caminhos de forma mais próxima e íntima do Senhor e do Teu Filho Jesus Cristo, por meio do Espírito Santo que habita em nós. Por isso, fala conosco, estende a Tua mão sobre a Tua igreja para abençoar, para conduzir, para pastorear as almas, os corações e as mentes, e para encher-nos com o Teu Santo Espírito, cada vez que diante do Senhor prestarmos culto ao Teu nome, que é único, que é verdadeiro, que é justo, que é santo e que é majestoso e eterno. Para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. A igreja da qual nós fazemos parte, não falo a igreja presbiteriana de Vila Nova, mas a igreja do nosso tempo, a igreja brasileira, que é uma igreja das que mais cresce no mundo, uma igreja que vem crescendo rapidamente. Hoje ainda eu li uma estatística a respeito do crescimento vertiginoso do evangelicalismo do Brasil. Em 1940, nós éramos apenas 2,6% da população brasileira. E a última estatística de 2020 já prevê que a população evangélica do Brasil ultrapassou 30% da população brasileira. E é por isso que a agitação política que o nosso país vive hoje, ela não deixa passar despercebido o movimento evangélico brasileiro. E daquelas pessoas que estão presas lá desde o dia 8 de janeiro, várias delas são irmãos de igreja evangélicas nossas, inclusive essa do batom, que está se tornando uma comoção nacional, é membro de uma igreja nossa, uma igreja evangélica do nosso país. Mas essa igreja, ela fala muito sobre encontrar-se com Deus, de receber as bênçãos de Deus. Ela fala de grandes projetos, de grandes revelações, mas mesmo assim é inexplicável a sua irrelevância e a forma como ela é tratada na mídia, na grande mídia, na mídia escrita, por aí afora. Nós olhamos para essa igreja e vemos que ela é muito parcial e questionável quanto ao seu ensinamento, especialmente quanto ao seu ensinamento a respeito de andar na presença de Deus e conhecê-lo. Nós queremos construir um grupo de supercrentes, mas muitas vezes o tiro sai pela culatra, pois é grande o número de cristãos com problemas espirituais, sentimentais, psicológicos e até psiquiátricos, por causa de desequilíbrios espirituais na sua fé. Uma das áreas conflitantes no nosso meio é exatamente a questão das tribulações e do sofrimento. Como nós enfrentamos o sofrimento? Como que cristãos enfrentam a dor, a doença, a catástrofe, o acidente inexplicável?
Como enfrentar aquilo que a igreja, na sua grande e imensa maioria, no nosso país, diz que nós devemos rejeitar pela fé, rejeitar a dor, rejeitar a tribulação, rejeitar a perseguição, rejeitar a adversidade e dizer que nós estamos pairando sobre essas coisas, quando que, na verdade, nós temos que enfrentá-las todos os dias, nas semanas que se passam. Será que a nossa fé, ou a fé que existe em mim, a fé que existe em você, será que Deus não dá a mínima para nós? Porque nos deixa enfrentar o sofrimento e diz que a gente tem que fugir dele? Será que nós somos menos cristãos, por exemplo, quando reconhecemos que sofremos? Que a doença está na nossa família? Que a dor bate no nosso coração? Que as coisas que sentimos não são agradáveis? Pois o sofrimento ele é real, ele é presente, e ele é constantemente desconfortável na vida da maioria de nós. E a teologia e a fé do nosso século não tem conseguido lidar com isso. Eu já disse isso aqui na igreja algumas vezes, eu participei de uma consulta missionária, alguns anos atrás, em São Paulo, e a pergunta que estava sendo levantada é por que a igreja evangélica brasileira tem crescido tanto, e nos últimos 10 anos o número de missionários que a igreja evangélica brasileira envia para fora do país, nos campos transculturais, continua o mesmo, somando todas as denominações e todo o crescimento que a igreja evangélica vem passando nos últimos anos, na última década, por exemplo. O número de missionários que essa igreja envia não aumentou, ele continua o mesmo. E a resposta foi que a teologia da prosperidade fez com que diminuísse o investimento em missões. Então, construção de grandes templos, grandes obras, em lugar de enviar missionários pelo mundo afora. E uma segunda comprovação é que a igreja brasileira, apesar dela crescer muito, ela não sabe lidar com o sofrimento e com a dor por causa da teologia da prosperidade e da confissão positiva que diz que crente não fica doente, uma vez que Deus carregou toda nossas iniquidades e as nossas enfermidades na cruz. Você fica doente porque você não tem fé. E aí essa quantidade imensa de gente doente fica perguntando, mas será que eu não tenho fé? E há vários textos na Escritura que diz que na nossa doença o Senhor nos assiste, como o Salmo 141, que diz que na doença é Deus quem vem afofar a nossa cama. Como que eu não vou ficar doente se na doença Deus é quem afofa a minha cama? E coisas desse tipo. Parece que para muitos a sombra do Onipotente não somente não tem servido, mas quando nós lemos na Escritura, a sombra do Onipotente não somente nos consola na nossa dor, mas ela faz mais do que isso, ela nos abraça, ela nos levanta, ela nos cura. E quando nós falamos de cura, não estamos falando apenas de enfermidades físicas, mas também de enfermidades espirituais, coisas do coração, da alma, dos sentimentos. Conhecer a Cristo, segundo a palavra de Deus, é conhecer a vida eterna. O Senhor Jesus Cristo diz isso com todas as letras em João 17:3, porque a vida eterna é esta, que te conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem Tu enviaste. Quando nós lemos o livro de Jó, a história de Jó é um refrigério para quem sofre, pois demonstra uma visão muito mais realista da fé e do sofrimento, de como Deus age em nossas vidas e também através das nossas experiências amargas e indesejáveis para abençoar terceiros, outras pessoas. Ao enfrentar o sofrimento, muitos de nós podemos ser como, por exemplo, moralistas, como Elifaz, um dos amigos de Jó, que apoia todas as suas interpretações na observação dos acontecimentos, do que anda acontecendo ao redor, do contexto à nossa volta, fazendo uma defesa dos seus próprios conceitos, e ele então diz que Jó pecou, e é por isso que ele está sofrendo. Se ele não tivesse pecado, ele não estaria vivendo a situação tão difícil, humilhante e dolorosa que ele estava vivendo naquele momento. Todo mundo conhece a história de Jó. Nós poderíamos também ser legalistas como Bildade, que apoia as suas afirmações contra Jó na tradição religiosa do seu povo.
tornando-se um mero conferencista saudosista. Ele então diz: Jó deve ter pecado, e é por isso que o sofrimento veio. Ou talvez nós fôssemos dogmatistas, doutrinários, como Zofar, que apoia as suas afirmações contra Jó na presunção e na suposição de que ele pecou, e é por isso que ele está sofrendo. Tem muitas convicções, mas nenhuma conclusão que é pensada de fato naquilo que Deus fala. Ele então diz: Jó é pecador, então ele merece tudo isso que ele está sofrendo agora. A conclusão desses três grupos sempre será a mesma: o sofrimento é resultado direto do pecado que nós cometemos, e o favor ou desfavor de Deus estará sempre evidente pela prosperidade material ou pela falta e a adversidade que o homem enfrenta. Se eu obedeço a Deus, então Deus me abençoa com prosperidade material. Se eu desobedeço a Deus, então eu vou viver na penúria e na pobreza. Mas o próprio Antigo Testamento e o próprio livro de Jó diz que essas três visões estavam equivocadas. E Deus mostra na experiência de Jó e para o próprio Jó que existem coisas mais profundas, coisas mais elevadas, coisas mais maravilhosas e tremendas que nossa mente não consegue penetrar, a não ser que Deus se aproxime de nós, se encontre conosco e nos revele. No final, Deus diz que eles estavam todos errados. Existe uma outra alternativa que nós devemos pensar e seguir, é que nas adversidades, Deus nos prova. Ele nos experimenta o coração para saber se nós vamos nos desviar dele quando sofrermos, ou se nós vamos nos apegar ainda mais a ele para enfrentar o sofrimento. E a igreja que está crescendo aí fora, e a IPB faz parte desse crescimento, não tem nada a dizer sobre isso, pois não aceita a possibilidade de ser provada por Deus e soberbamente professa o seu poder, que também é o seu maior pecado. Até nós, presbiterianos, quando nós vamos nos defender de acusação de pentecostais e neopentecostais, nós nos refugiamos no orgulho denominacional e na soberba doutrinária. Eu me lembro de uma vez estar no banheiro de uma grande e poderosa igreja da IPB, lá no sudeste do país. Eles tinham tido na escola dominical uma aula sobre predestinação, e aí os irmãos estavam conversando lá dentro do banheiro: mas esse povo não sabe quem é o nosso Deus. O nosso Deus, ele é demais, ele é grande, ele é poderoso. E essas outras igrejas por aí não sabem do que estão tratando. Nós nos apegamos às nossas doutrinas particulares, por mais bíblicas que sejam, e fazemos dela um motivo de orgulho e de vaidade e de presunção, e não de testemunho verdadeiro para com Deus e a sua palavra. Seguindo nessa nossa série de encontros tremendos com Deus no Antigo Testamento, eu gostaria de falar desse encontro de Deus com Jó, que aprendeu na tribulação e através da tribulação e a partir da tribulação, que nós podemos crescer com elas. Eu queria falar então sobre uma fé que aprende com as tribulações, e há três ensinamentos claríssimos aqui no texto sobre isso. No verso 2, o texto nos ensina que se nós queremos aprender com as nossas tribulações, nós precisamos aprender a nos submeter à soberania do nosso Deus. O texto diz no verso 2: bem sei que tudo podes, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Jó reconhece diante de Deus que o poder está nas mãos dele. Jó reconhece diante de Deus que todos os projetos que Deus traçou, que todos os decretos que ele determinou, eles se cumprirão um após o outro, conforme ele mesmo deseja, porque tudo ele pode. O poder de Deus não é limitado pelas interpretações humanas, pelas experiências humanas, pelos sentimentos humanos, pelos desejos humanos, mas ele age segundo os seus propósitos eternos que ele mesmo preparou. Deus pode tudo, e eu não devo duvidar de nada que ele diz, mas eu devo me curvar e reconhecer que ele é que é soberano.
Ele então diz mais: tudo podes, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. O que Deus escreveu, Ele vai executar. Eu quero aprender a estar disponível para Ele, a fim de que Ele me use. Essa deve ser a nossa disposição e o nosso desejo. Eu quero ser grato por tudo que Ele vai realizar. Eu quero ser submisso para não ser um empecilho, mas um instrumento da sua graça na vida das outras pessoas. E se a obra for em mim mesmo, eu quero aprender a me submeter e obedecer para poder crescer e conhecê-lo mais e melhor. Em segundo lugar, se nós queremos aprender com as nossas tribulações, nós precisamos reconhecer diante de Deus uma posição humilde perante a sua soberania. Deixa eu falar isso de forma melhor. Nós crescemos com a nossa tribulação quando reconhecemos em humildade a grande sabedoria de Deus diante dos acontecimentos que nós estamos vivendo. Então, Jó diz no verso 3 e no verso 4 que ele fala sem conhecimento das coisas. Quem é aquele que, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois havias dito, eu falarei, eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Aquele que sem conhecimento encobre o conselho, é assim que Jó se sente na presença verdadeira e visível de Deus. Lembra que Deus não está aqui no formato de um anjo do Senhor ou de um ser vivo, mas se você ler o capítulo anterior, Deus fala a Jó de dentro de um redemoinho que está ali na presença dele, diante dos seus olhos. Quando nós queremos exibir o nosso conhecimento de Deus, na verdade, nós estamos exibindo a nossa nulidade. Paulo fala em 1 Coríntios 13, que por maior que seja o nosso conhecimento do Senhor, ele sempre será parcial, porque Deus é insondável. Ele não pode ser colocado dentro de um livro escrito ou de definições que nós matematicamente concluímos. O nosso conhecimento é sempre parcial, nós temos de nos contentar e fazer o melhor possível para não atrapalhar o que Deus está fazendo diante de nós e através de nós. Por isso, então, Jó diz: eu falei do que eu não entendia, eu falei sem conhecimento. Você vai observar que depois do ciclo dos amigos de Jó, Jó fala. E Jó passa então a reclamar da situação que ele está vivendo, ele pede justiça, ele pede que Deus se manifeste, ele amaldiçoa o dia em que ele nasceu, ele pede a morte para Deus. Então é que Deus vem falar com ele e Deus o questiona. Embora a Bíblia afirme claramente no livro de Jó que Jó não tenha pecado uma única vez em tudo o que ele falou e fez, o Senhor Deus diz para Jó que ele não está falando coisa com coisa, ele está perdendo de vista a sabedoria diante do Deus que é eterno, soberano e muito mais sábio do que ele. Então, quando nós sofremos, nós temos a tendência de questionar a Deus e falarmos coisas desnecessárias, às vezes até descabidas a respeito de Deus e da nossa fé. No capítulo 39, quando Deus resolve de um redemoinho falar com Jó, Deus faz para Jó mais de 40 perguntas retóricas, aquelas perguntas que a resposta está embutida nela mesma. Uma das que eu mais tenho chamado a atenção e tenho mencionado aqui na igreja é quando Deus diz para Jó: onde é que você estava quando eu estava cuidando da lagartixa lá no meio do deserto? O que você estava fazendo quando eu estava protegendo a lagartixa do predador do deserto? Uma terra sem água, uma terra sem árvore, uma terra inóspita. Deus disse para Jó que enquanto a mente dele estava ocupada só com o seu próprio sofrimento, a mente de Deus estava ocupada com as necessidades de todos os seres viventes esparramados pela face da terra. Deus dava atenção não somente para uma pessoa, Deus dava atenção para todas as pessoas e todos os animais,
e toda a terra que ele havia criado naqueles 7 dias da criação. Isso fez com que Jó percebesse o quanto que o problema dele, que para ele era imenso e era intenso, na verdade era muito pequeno diante de tudo o que acontece ao nosso redor. Quando nós sofremos, muitas vezes nós pensamos que só nós sofremos. Assim como Elias, no sermão passado, achou que somente ele era fiel a Deus em Israel, e Deus disse para Elias: olha, tem 7.000 pessoas que você não conhece, que são fiéis a mim nessa terra, não é só você. Nós temos a tendência de nos preocuparmos só conosco e os nossos próprios problemas. E às vezes as pessoas têm muito mais problemas do que nós, e nós reclamamos e reclamamos e reclamamos e reclamamos de novo. Então Jó percebe que Deus é quem ensina. E nós temos que de fato tomar uma postura e a decisão de aprender. Jó pede que Deus crie nele uma disposição constante de aprender. Fala, eu te pergunto e tu me ensinarás. É como se Jó dissesse para Deus: me ensine a ser um discípulo de verdade. É tão interessante, quando nós lemos o Evangelho de Lucas, e no capítulo 8, Jesus faz 4 milagres, e os 4 milagres convencem os discípulos de que Ele é Deus, porque Ele ressuscita da morte uma criança, uma menina de 12 anos. E todo judeu acreditava que só Deus podia ressuscitar pessoas do meio dos mortos, de modo que, quando você termina de ler Lucas 8, você está convicto, juntamente com os apóstolos, de que Jesus não é apenas um homem bom, um bom pastor, mas Ele é Deus diante dos nossos olhos. Aí vem o capítulo 9. E o capítulo 9 parece ser um balde de água fria em tudo isso. Porque o Senhor Jesus diz o seguinte: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. E para onde que Jesus está indo? Jesus está indo para Jerusalém. E em Jerusalém ele enfrentará a cruz. Então nós aprendemos que conhecer a Deus e conhecer os seus projetos, às vezes, é andar na contramão do que nós acreditamos que seja até mesmo as bênçãos que Ele nos dá. Rousseau Shedd, num dos sermões que ele pregou para nós aqui em Goiânia, ele avaliando João capítulo 11, que é o grande capítulo sobre a ressurreição de Lázaro. Jesus ressuscita, antes de Jesus ressuscitar Lázaro, ele tem uma conversa com os discípulos, e a família de Lázaro chama Jesus. Jesus demora 3 dias para ir ao encontro de Lázaro, e quando ele resolve ir, os discípulos dizem: Senhor, mas os judeus querem matar-te, o Senhor vai voltar para lá? E ele então diz: eu vou para ressuscitar Lázaro. E é Tomé, às vezes nem nos lembramos disso, é Tomé quem diz para os discípulos: vamos com ele, se for para a morte, que seja. Então o Dr. Rousseau Shedd comentou essa fala de Tomé da seguinte forma: ele diz: o que é que os discípulos perderiam se eles tivessem resolvido não voltar para Jerusalém, uma vez que estavam com medo de morrer e serem perseguidos lá? Eles perderiam, primeiro, a ressurreição de Lázaro. Eles não teriam visto aquele homem morto de 4 dias, já cheirando mal, se levantar vivo do túmulo. E diferentemente de um sermão muito ruim que eu ouvi há um tempo atrás numa igreja, tinha um rapaz pregando maravilhas em termos de oratória em algumas igrejas da nossa região, e aí aconteceria um congresso de UPAs na nossa igreja, e a presidente da UPA diz: pastor, deixa eu trazer aquele pregador, o senhor vai ver o tanto que ele é ótimo. Traz, pode trazer. E aí ele chegou lá e fez um sermão sobre a ressurreição de Lázaro. Nunca esqueço nem o esboço. Ele disse que Lázaro representa 3 tipos de homens: o homem morto, primeiro tópico do sermão; o homem vivo, mas atado, segundo tópico do sermão; e o homem plenamente vivo, libertado por Jesus. E aí ele foi tirar as ataduras que atava aquele irmão. A atadura da arrogância, a atadura da vaidade, um sermão alegórico daqueles que
faz Calvino revirar os ossos no túmulo. E eu disse para aquela menina, esse cara não prega mais aqui. O sermão é muito bom, mas Lázaro saiu atado daquele túmulo porque ele estava preso em um monte de pecado que o amarrava? Não. Eles perderiam a ressurreição de um homem que Deus amava e foi buscar. Mas eles não perderiam só isso. A morte e a ressurreição de Lázaro, se nós olharmos a cronologia do Novo Testamento, aconteceu no máximo 30 dias antes da morte e ressurreição de Jesus. A gente não percebe esse detalhe na narrativa do texto. Então eles perderiam a última semana, a chamada Semana Santa. Os feitos de Jesus naquela semana. A crucificação de Jesus no final daquela semana. A ressurreição de Jesus no domingo de manhã da Páscoa. Nós conhecemos a Deus muito pouco quando nós o seguimos. Então Jó está dizendo para Jesus, me ensina a ser um verdadeiro discípulo. Esse que carrega a cruz, esse que te segue até Jerusalém, esse que testemunha ocularmente daquilo que o Senhor padeceu e sofreu por nos amar, e a grande ressurreição no terceiro dia, que é a marca indelével, irremovível da fé cristã. Paulo diz, sem a ressurreição não existe cristianismo. Mas, Paulo diz em 1 Coríntios 15, 23, mas Cristo ressuscitou. E o fato de Cristo ter ressuscitado valida todo o testemunho da igreja a respeito do Senhor Jesus. Nós aprendemos com a nossa tribulação quando nós reconhecemos de uma posição humilde a sabedoria de Deus em fazer as coisas muitas vezes diferentemente do que nós estamos acostumados a ver e até mesmo a aceitar. E por último, no verso 5 e no verso 6, nós aprenderemos com as nossas tribulações e cresceremos com elas, quando um conhecimento pessoal mais profundo de Deus e de nós mesmos surgir no meio delas. E aqui então nós vemos mais uma vez na Escritura Sagrada o contraste entre o antes e o depois. Olha o que Jó diz para Deus, eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino no pó e me arrependo na cinza. Antes eu te conhecia, agora eu te conheço muito mais, os meus olhos te veem. Jó não está vendo o ser físico de Deus, isso é impossível. Jó está vendo um redemoinho diante dos olhos dele, o que mostra para ele que Deus se manifesta assim fisicamente quando ele deseja fazê-lo, o que nos surpreende e nos atemoriza, inclusive. Mas Jó está falando que a percepção que ele tinha de Deus antes, mesmo guiada pela Escritura Sagrada, é muito inferior ao conhecimento pessoal que a experiência lhe deu a respeito de Deus. Com isso, deixa eu corrigir aqui uma possível interpretação equivocada. Eu não estou dizendo que a experiência vale mais do que a Escritura diz. Eu estou dizendo que aquilo que a Escritura diz se cumpre nas nossas experiências, nos dando maturidade naquilo que nós vivenciamos. Jó, ao contrário dos seus amigos, ele cresceu com a experiência. A experiência lhe mostrou que as palavras de Deus eram mais do que ele simplesmente achava que elas fossem. E que poderia conhecer melhor a Deus e experimentar mais ainda a sua vontade. E é por isso então que ele reconhece a sua posição miserável. Ele diz, eu me abomino, eu me arrependo no pó e na cinza. E aqui, mais uma vez, nós temos essa experiência tremenda de se encontrar com Deus. E em vez de haver júbilo, em vez de haver aquela tocação de trombeta, aquele testemunho de que a nossa igreja é melhor do que as outras, porque Deus está aqui, existe essa reverência de se reconhecer que nós
não temos o direito de estar na presença de Deus. Em todos os reavivamentos da história da igreja, todos eles, sem exceção, começaram com as pessoas se abominando no pó e na cinza e depois experimentando o crescimento e as experiências que a história da igreja deixou para nós. Qualquer livro sobre reavivamento que você lê, você vai perceber que aconteceu assim. Deixa eu dar 3 exemplos rápidos. Primeiro, o reavivamento no país de Gales em 1905. Tudo começou quando uma menina foi perguntada pelo seu pastor num gabinete pastoral. Ela tinha muita dúvida a respeito da sua fé. A menina de 16 anos de idade, ela foi falar para o pastor a respeito das dúvidas, das dificuldades que ela tinha com respeito à sua fé. E o pastor lhe fez uma pergunta: quem é Jesus Cristo para você? 15 dias depois, numa sala de escola dominical com mais ou menos 20 jovens da mesma idade que ela, o professor da classe da escola dominical perguntou para os jovens: quem é Jesus Cristo para vocês? Aquela menina tinha saído do gabinete do seu pastor com dúvidas. Ela não tinha conseguido responder a pergunta para o pastor naquele momento. Mas ela se levantou, trêmula, gaguejante. E ela disse: Jesus Cristo é tudo para mim. Ele me salvou. Os historiadores dizem que com essa frase, nessa manhã de domingo, um grande reavivamento começou no país de Gales em 1905, que mais de 20 mil pessoas vieram conhecer a Cristo naquele ano, naquela região. Não houve nenhum milagre, ninguém falou em línguas, não houve nenhuma profecia. Apenas arrependimento e mudança de comportamento. Aquele reavivamento reverberou na Coreia em 1906. Um pastor começou a expor 1 João numa classe de escola dominical, numa igreja presbiteriana da Coreia. Naquela época era uma Coreia só. A divisão só vai acontecer em 1956. Lá em Pyongyang, a capital da Coreia do Norte. E aí o pastor começa a expor 1 João e fala de pecados, e fala de mudança de vida, e fala de testemunho verdadeiro, de pessoas que falam, mas não vivem. Então a pessoa levanta a mão e ela pede permissão para falar e começa a confessar ali publicamente cada um e todos os seus pecados. E depois dela outro, e mais outro, e mais outro, e mais outro. A reunião durou a noite inteira sem acabar. E o pastor não conseguiu parar os testemunhos e as confissões de pecado. No outro dia, o reavivamento começou. Pó e cinza. Em 1966, em Mapumulo, na África do Sul, eu tenho mencionado essa experiência muitas vezes aqui. Um pastor começou a expor Gálatas. Quando ele chegou no capítulo 4, uma moça, uma menina, se levanta do lado esquerdo do templo e diz: Senhor, faça de novo. Reverendo Hernandes Dias Lopes diz que 3 meses antes desse pedido dessa menina, a igreja só sabia chorar. Chorar, 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 chorar. Uma semana ou 15 dias, não me lembro bem, depois dessa oração dessa moça, o pastor veio para a igreja no domingo à noite e ele foi o último a chegar. A igreja estava lotada, é como se os 462 membros da Vila Nova chegassem antes de mim no culto. Um culto comum, sem conferência, sem pregador convidado de fora. E o pastor entrou à porta. Ele disse que quando ele pôs o pé na soleira da porta, um som de um vento muito forte aconteceu. E ele só pôde pôr a mão na cabeça e ali mesmo na porta ajoelhar-se e começar a glorificar a Deus. E a igreja em prantos orando a Deus. No dia seguinte, uma bruxa veio conversar com ele. E ela veio com o seguinte discurso: fala quem é Jesus para mim, eu preciso de Jesus. E depois dela outra, e mais outra, e mais outra, e um monte de coisa começa a acontecer. E eu recomendo que você leia Reavivamento na África do Sul, traduzido por Augusto Nicodemos, para você ver o que aconteceu numa igreja que dizem que é mais conservadora que a IPB lá na África do Sul. É assim que acontece.
Não é quando as pessoas estão pulando de alegria e fazendo muito barulho nas igrejas que Deus desce e as visita. Mas é quando elas percebem a reverência. Quem é aquele que está ali? O quanto Ele é santo e o quanto nós somos pecadores. E essa foi a experiência de Jó. E Jó diz para Deus a mesmíssima coisa que Abraão diz em Gênesis 18, 27. Quando Abraão intercede em favor de Sodoma e Gomorra e pede para Deus, se tiver 50, o Senhor vai destruir a cidade. Se tiver 45, se tiver 30, se tiver 5, o Senhor vai destruir a cidade. Mas antes de chegar nesse número tão baixo e Deus dizer para ele que se tiver 5 ele não vai destruir, não tinha porque ele destruiu. Só tinha Ló, nem a família de Ló se livrou dessa. Mas no terceiro pedido Abraão diz: eu que sou pó e cinza, ouso levantar a minha voz ao Senhor. Eu que sou pó e cinza. E aí nessa história de pregar sobre pó e cinza, um pastor começou a falar que todos nós somos pó, que Abraão é pó, Jó é pó, Gideão é pó, e a gente viu quanto pó essas pessoas se demonstraram diante de Deus. E aí quando ele terminou o sermão, ele pediu para o diácono que estava lá à porta para orar, e ele: Senhor, eu te agradeço porque nessa noite o pastor nos mostrou que nós somos pó, que eu sou pó, que o pastor é pó, que o presbítero Osmar é pó, que o diácono Juvenal é pó, que a irmã Maria da Cota ali está esperando um pozinho. Todos somos pó, irmãos. E Jó diz: eu sou pó e cinza. Eu me abomino no pó e na cinza. Quem está falando isso é um homem santo. É um homem que não tinha pecado em nenhuma das coisas que ele estava vivendo. O próprio Deus havia dito isso. Se ele, que era um homem muito mais santo do que nós, percebendo a presença de Deus, falando com Deus, ele se sente incomodado, ele se sente inaceitável, ele se sente inapropriado para a adoração. E nós? Não há arrogância nas palavras de Jó, mas humildade. O arrependimento de Jó não é o reconhecimento de que os seus amigos estavam certos e de que ele tinha exagerado na choradeira, na reclamação dele, que ele tinha realmente pecado. Mas as palavras de Jó são a percepção renovada, ou uma percepção nova da sua natureza pecaminosa na presença santa de Deus. Ele reconhece os seus limites humanos e a sua pecaminosidade permanente, demonstrada em questionamentos imaturos e sem conhecimento de causa contra o Deus que tudo pode e tudo faz. Ao receber essa nova revelação de Deus, Jó não se orgulha, antes se arrepende. Não proclama a sua santidade, mas abomina a si mesmo no pó e na cinza. E como Abraão, não ousa se levantar diante de Deus, mas se encurva até o chão, no pó e na cinza, para adorá-lo, reconhecendo a sua insignificância, mas se tornando cônscio de um privilégio ainda maior agora recebido, que é ver a Deus, conhecer a Deus. Então nós nos lembramos de uma máxima bíblica: todo aquele que se humilha, Deus o exaltará. E é interessante observar que todas as vezes que essa frase aparece na Bíblia, é sempre aquele que humilha a si mesmo, todo aquele que se humilha, não aquele que é humilhado pelos outros, mas aquele que humilha a si mesmo. Todo aquele que escolhe o caminho da humildade, todo aquele que escolhe o caminho do ser humilde, esse será exaltado por Deus. E o maior exemplo disso não poderia ser ninguém mais, ninguém menos do que o próprio Senhor Jesus Cristo. Filipenses capítulo 2, versículo 5 até versículo 11, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo Deus, não julgou e não usou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se humilhou, assumindo a forma de servo e morrendo a morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou
Jesus Cristo humilhou a si mesmo perante Deus. E Deus o exaltou, colocando o seu nome acima de qualquer nome. Todo joelho se dobrará diante dele, toda língua confessará que ele é Senhor. Todo aquele que se humilha diante de Deus, o próprio Deus o levanta. O próprio Deus o coloca de pé. O próprio Deus assume para si a sua causa e o abençoa. Então, concluindo, saber quem Deus é nos mostra quem nós somos. Quanto mais perto de Deus nos achegarmos, mais nós veremos o quão pecadores nós somos, apesar de estarmos sendo santificados por Ele. Isso não desmerece a nossa fé, nem a anula, mas coloca as coisas no seu devido lugar e nos ensina que nós não vivemos para glorificar a nós mesmos, os nossos projetos pessoais, os projetos da nossa igreja, mas tudo o que nós fazemos, fazemos para a glória de Deus. Tem que ser assim. Porque sempre que nós escolhemos fazer para a nossa própria glória, como diz os jovens de hoje, vai dar ruim no final. A Ele seja a glória soberana. Amém. Deixa eu fazer aqui algumas aplicações rápidas. Se Jó viveu tudo isso, aprenda então a submeter-se. E submeter-se a Deus precisa ser tópico das nossas orações quando estivermos orando na presença do Senhor. Nós oramos muito pedindo que Deus nos exalte, mas nós precisamos aprender a nos humilhar na presença dEle. E é interessante como que a Bíblia diz, quando você está, por exemplo, ansioso. Quantos irmãos vivem ansiosamente? Sofrem antes das coisas acontecerem. Se o pedreiro não aparece para arrumar a casa, quase morre. Se a pia entope, é um desespero. Telefona para 10 mil pessoas para ver quem aparece para arrumar. Se o filho não chega na hora na escola, é como se tivesse passado a alma no liquidificador. As pessoas sofrem porque não sabem se o salário chega amanhã ou depois da manhã. As pessoas ficam ansiosas quando fazem um convite e o outro não responde. Está aí o WhatsApp para não deixar a gente falar sozinho. Quantas vezes alguém manda uma mensagem para nós, você demora 20 minutos para responder e aí vem a falta de educação na próxima postagem. Você não vai me responder não? Abominável tal do WhatsApp que acabou com o nosso sossego na hora do almoço. Nós ficamos ansiosos. E a Bíblia diz: derramem toda a vossa ansiedade na presença do Senhor, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Seja conhecida diante de Deus as suas petições, para que você não fique ansioso, não sofra antes do momento, não tenha uma úlcera nervosa por coisas que ainda nem sequer aconteceu e provavelmente não vão acontecer. Aprenda a submeter-se, aprenda a colocar em oração diante de Deus tudo aquilo que te faz sofrer. É um ensinamento bíblico para a nossa fé. E é um ensinamento básico, é onde a gente deve começar, não é onde a gente deve terminar. Aprender a orar quando está ansioso não é a última coisa que você vai fazer, é a primeira. É o começo de tudo. Segundo, lembrando que Paulo diz para nós que ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Viver contente em toda e qualquer situação é coisa que se aprende. Olha a dica do apóstolo Paulo. Segundo, então, é Deus quem está se tornando cada dia maior para você, ou é você que cada dia está querendo ser maior para Deus? Deixa eu terminar isso aqui com uma ilustração tirada das Crônicas de Nárnia. Eu não me lembro bem se é do príncipe Caspian ou do que vem depois, mas é a última experiência de Lúcia com Aslan antes de mudar para Gilda e Eustáquio. Lúcia encontra com Aslan. Ela está passando por um momento difícil e ela o chama e ele aparece. E ele está muito grandão. E ela diz: Aslan, como você cresceu?
E Aslan responde para ela: não, eu não cresci. Quanto mais você crescer, quanto mais você me conhecer, maior eu vou parecer para você. Qual que é o tamanho de Deus na sua alma? Terceiro, como é possível conhecer Deus? Dr. Russell Shedd, nos seus últimos meses de vida, ele sabia que estava com câncer, ele sabia que o seu câncer era terminal, mas ele não deixou de aceitar convites para pregar nas igrejas. E ele passou a falar muito sobre a morte nos últimos sermões presenciais que ele pregou. Aqueles irmãos que se lembram do Dr. Russell Shedd vão entender bem o que eu estou falando. Um dos homens mais piedosos, um dos pastores mais piedosos que nós conhecemos na igreja brasileira nos últimos anos. E ele então disse, num dos sermões, um dos últimos que eu assisti no YouTube, ele disse assim ao terminar um sermão: eu estou indo para o céu, estou quase indo para o céu. Será que eu vou poder apertar a sua mão quando você chegar lá? Aquela convicção de que vai estar com Deus. Muitos cristãos não têm essa convicção, essa segurança. Muitos cristãos a proclamam arrogantemente, mas essa percepção de que eu não mereço estar lá, mas estarei lá unicamente porque o meu Salvador me escolheu, me chamou para estar com Ele. Ou como aquela canção que eu nem gosto muito, mas que levanta uns assuntos interessantes. Uma música muito famosa que tem por aí, na hora que eu começar a citar os versos dela aqui, você vai se lembrar: quando terminar esta vida e lá no céu eu chegar, haverá uma multidão de irmãos esperando para me abraçar. Já lembrou qual que é, né? Aí ele diz assim, e eu acho estranha essa pergunta: e perguntarão a uma só voz, voltados para mim: ó, conta-nos como você, irmão, venceu e chegou aqui. Lá no céu, gente, fazer uma pergunta dessa? Vou perguntar para quem está no céu como é que ele chegou no céu. Todo mundo sabe como é que vai chegar no céu. Eu vou pregar o evangelho para quem está lá no céu e falarei e cantarei de Jesus que me salvou e que por este pobre pecador a vida entregou. Dar o meu testemunho de salvação para quem chegou no céu antes de mim. Não sei se cabe, mas uma coisa é certa que essa música levanta e a gente não pode reclamar. Como é que a gente vai chegar no céu mesmo? Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Conhecer a Deus é conhecer esse Jesus que veio até nós e que agora nos leva com Ele até o Pai. Hebreus diz que Ele rasgou o véu e Ele abriu o caminho até o Santo dos Santos, que é o local da presença de Deus. Apesar de achar estranho esse tipo de canção, que é estranho a gente pensar em evangelizar quem já está lá no céu, mas a poesia deixa escapar algo que é importante. Eu falarei, eu cantarei de Jesus que me amou e que por este pobre pecador a sua vida entregou. Encontros tremendos com Deus nos esperam. Se levarmos diretamente a Ele todos os nossos temores, os nossos medos, as nossas ansiedades, as nossas dores, os nossos sofrimentos, as nossas perguntas desconcertantes. E a sua resposta poderá não ser o que nós gostaríamos de ouvir, mas certamente será aquilo que saciará a nossa sede e santificará o nosso coração e a nossa alma. Toda estrada que eu andei, diz aquela canção, eu pensei daria certo. Cada caminho que eu andei terminou em um deserto. E quando a minha alma estava em densas trevas, Deus fez abrir um arco-íris no céu do meu coração. Quando eu tive sede, deu-me de beber, água viva, deu-me de beber. É o próprio Deus que pessoalmente sacia a sua sede. É o próprio Deus que pessoalmente acaricia a sua dor. E é o próprio Deus que pessoalmente te santifica
para a sua glória. Vamos orar. Senhor Deus, coloca a Tua palavra no nosso coração. É difícil tentar medir e explicar a experiência de Jó naquele dia, mas é sempre bom testemunhar que é verdade. É difícil dizer das nossas próprias experiências com o Senhor quando são tão íntimas e tão pessoais, mas que são verdadeiras. Por isso, Senhor Deus, permita-nos nos aproximar mais de Ti e Te conhecer mais, para Te amar mais, para nos consagrarmos mais, e para falar mais, e sem medo, e sem timidez, e sem vergonha, do amor do Senhor Jesus que foi aquela cruz por nós. Quantas pessoas estão por aí, cheias de raiva, cheias de ódio, cheias de inveja, cheias de arrogância e vaidade, tentando construir uma vida com tijolos que não permanecerão, pois o que tem por baixo é areia, é pó. Enquanto nós, Senhor Deus, estamos edificados sobre o fundamento que é eterno, que é Jesus. Por isso, aplica no nosso coração a Tua palavra e leva-nos para mais perto do Senhor. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Fique de pé para receber a bênção. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, o nosso pastor, e a comunhão presente, renovadora e reconciliadora do Espírito Santo de Deus, repouse sobre todos nós aqui na igreja de Vila Nova e na nossa congregação de Nerópolis, mas também sobre toda a igreja de Deus espalhada na face da terra, hoje e para todo sempre. Amém.